Louvado seja o Eterno, graça e paz à Igreja de Trindade Missionária, os nossos colaboradores que nos ouvem, seja você, irmão católico ou de qualquer outra vertente doutrinária, seja bem-vindo. Aqui é uma escola que recebe todos os alunos. Aqui não há acepção. O conteúdo é para aprendizado. A verdade, ela não ofende ninguém, ela liberta. Então, agradecendo a Deus por toda a oportunidade que eu tenho tido de ministrar essas aulas para os irmãos. Acredito que o que já temos visto nas aulas anteriores, hermenêutica, exegese, estrutura bíblica e um pouco da tipologia revelando Jesus no tabernáculo, já serve como base para o discípulo se desenvolver como discípulo. Acredito que toda escola dominical ela deveria trabalhar com essas disciplinas já no berçário, ensinando a criança a partir de 7 anos a interpretar texto, usando linguagens de criança, colocando essas linguagens de forma na faixa etária, de uma forma pedagógica, para as crianças terem entendimento acerca de Jesus em todas as escrituras e para quando essas crianças elas crescerem, elas terem uma maturidade espiritual, né? Porque muitas das vezes se passa a ideia de uma religião aos filhos. E é o motivo pela qual em São Paulo, onde fiz missão nas penitenciárias, de encontrar muito Pedro, Tiago, João, Elias, Eliseu em penitenciárias, filhos de ex-crentes, né, como é conhecido lá, presos, que cometeram crimes sociais, não que seus pais falharam. Na verdade, eu agrego isso à liderança, aos líderes, que a ideia era somente aceitei minha mão cansada para Jesus e vem para o culto. E a pessoa fica ali 20, 30 anos numa escola dominical cíclica, repetindo as mesmas revistas e não há uma profundidade. Nenhuma criança nasce, vai para a primeira série e fica ali cíclico, repetindo a primeira série a vida toda. Escola dominical é a primeira série, a gente precisa de um conteúdo mais profundo para a formação do discípulo. Jesus, ao discipular, ele discipulou mostrando o reino de Deus de forma profunda, íntima, sem muito rodeio, com toda a simplicidade de vida. Ele revelou, escancarou o céu para quem ali ele foi chamado para esse discipulado. A igreja não é diferente, a igreja tem que aprender a escancarar o céu e parar de ficar dando soro de leite, que ao fazer o queijo se sai. A gente tem que dar o leite, o leitinho ali com todos os ingredientes. Não tira nada para fazer manteiga e queijo, não. Tem que dar o leite do evangelho puro. Mas vai chegar uma hora que a pessoa já não vai querer mais leite, ela atingiu uma maturidade. Vai querer uma coisa mais forte. E aí a gente que vem trazendo uma coisa às vezes mais forte, é aquela pessoa que tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, ao ouvir, o ouvido parece que não quer essa comida sólida, ela só quer ficar no leitinho, no soro, na mamadeira, né? Infelizmente é assim, irmãos. Nós, como igreja missionária, militante, que pregamos o evangelho, não pregamos o cristianismo, pregamos o evangelho, congregamos em uma denominação, por mais que a instituição assim faz, devemos pregar o evangelho, viver, experienciar. O evangelho tem que penetrar nas nossas entranhas, se possível no tutano dos ossos, porque é isso que a palavra faz, diz Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que espada de dois cortes, ela penetra até a divisão da alma. Ela vai entre juntas e medula. A medula é o tutano do osso. E é isso que a gente precisa fazer. A igreja ela precisa ensinar a verdade, seja ela
o movimento dos desigrejados no Brasil, que já chega aos 20 milhões, ou os que ainda estão dentro do templo, dependente de qual é a vertente. Se é católico, se é evangélico, se é presbiteriano, se é pentecostal, neopentecostal, pouco importa. Seremos cobrados por não pregar o evangelho. Você pode pregar a sua doutrina lá, Jesus. Sua doutrina é institucional, mas o sonegar o evangelho é o grande problema. Ou alterar o evangelho e dizer que aquela visão doutrinária é o evangelho, quando na verdade não é. O evangelho é simples, é muito simples. E vamos nos ater então aqui à mesa dos pães. Estamos dentro do Santo do Santo. Não é? Estamos no santo lugar, não entramos ainda no Santo do Santo. Estamos no santo lugar. E no santo lugar, já falamos do candelabro. Estamos com as mãos sujas de sangue. A oferta que fizemos lá no altar de bronze. Já passamos pela bacia das águas. O sumo sacerdote está entrando. E para nos representar, vamos amarrar ele. Todos pecadores, sumo sacerdote e sacerdote. Porém, o sumo sacerdote, que é superior à linhagem de Arão, ele não pecou. Ele era o sumo sacerdote, o sacerdote, a oferta, o candelabro, a mesa dos pães, a mesa do incenso. Ele é tudo no tabernáculo. Então ele é o tabernáculo. Por isso que João diz, o verbo se fez carne e habitou. Habitação. Ele era a habitação de Deus. Ele é a casa de Deus. Você congrega em Jesus, você faz parte da casa de Deus, da casa de Deus. Como Paulo diz, Cristo é a cabeça da igreja, dessa igreja discípulo, dessa igreja que a matéria do discipulado é o evangelho, que consegue enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse, ponto final. E Cristo dá sentido ao antigo e dá sentido ao novo, dá sentido à sombra e dá sentido à realidade. Eu olho para Paulo, mas para mim ler Paulo eu tenho que passar pelo evangelho. Porque ele é a fonte. E quando nós olhamos para o tabernáculo como tipologia dentro dessa disciplina, ele tem uma estrutura, está em Êxodo 37, 10 e 16. Veja o que é essa mesa dos pães. Bom, ela é feita de madeira de acácia, cetim, madeira nobre, revestida de ouro puro, divindade. Esses materiais lembram a dupla natureza de Jesus, natureza humana e natureza divina. João disse em uma das suas cartas: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem em carne? As pessoas têm dificuldade de entender a encarnação. Um judeu pode te responder: como que você vai crer no filho de uma virgem? E eu lhe respondo: e como que você vai crer em uma nação vinda de um estéril, que é Sara? Qual é a dificuldade de crer? Sara representa justamente Maria, representa justamente Eva, estéreis. Era impossível Eva reparar o erro dela. Como era impossível Sara ter filho. Como era impossível Maria ter filho. O Salvador do mundo. Se não fosse uma obra do Espírito. E isso é sobre-humano, sobrenatural. Aquele que profetizou Gênesis 3,15, um nascido de mulher pisará em você, Satanás. Está falando, eu vou vir, é o que Deus está falando para Adão. Eu vou vir em forma de homem e vou pisar em você. Eu vou vir em forma de carne, vou vir na descendência de homem. Eu vou ser filho do homem, eu vou ser filho de Deus. Eu vou me apoderar de uma natureza de carne para aniquilar o pecado na minha carne. Isso é a natureza de Jesus, humana e divina. Eu não gosto de usar o termo 100% humano, 100% divino. Esse negócio de 100% humano, 100% divino é conversinha. Ele é humano e ele é divino. E ele operava
É o divino que opera, é o humano que opera, né? O milagre, quem operava era a totalidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, ele operou, ali ele estava morrendo ali, ele estava morrendo. Ah, mas morreu Jesus, morreu Deus, não morre. Não, a plenitude estava ali, operando. Dizer que Jesus se separou, quando Jesus fala assim, Pai, por que me abandonaste? Diz que Jesus, a divindade saiu. Você acredita nisso? Eu acredito na totalidade. O Deus humano sofrendo pelo homem que ele criou. Né? O sentido de abandono ali não é o sentido da ausência da divindade. Não. Eu vejo como o desejo de estar pleno na sua estrutura divina, sem estar experimentando a carga daquele pecado. Mas ele diz, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele está pagando, ele está cumprindo o que ele mesmo disse para ele. Não tendo por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Então ele cumpre isso na cruz. Alguns pontos interessantes do, da mesa dos pães. Eram postos todos os dias esses 12 pães. Chamava pães da propiciação ou pães da presença. O pão tinha que estar presente sobre esse altar de ouro e forrado de madeira de acácia. Tinha que ter 12 pães limpinhos ali todos os dias. Isso era a função do sacerdote. Nós, como igreja, tem que ter pão fresco todo dia para a igreja, conhecimento do pão fresco, conhecimento do céu. E a gente só vê conhecimento do céu aqui, irmão. O que tinha que vir do céu já desceu tudo. Inclusive a profecia de Joel 2 que iria derramar do Espírito. O Espírito já está todo derramado. Ele não vai derramar de novo. O Espírito está presente nessa igreja que se reúne como discípulos congregados em Jesus. Ponto. E a tipologia desses pães é Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. A mesa tem 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 68 de altura. Era uma mesa, que também representa o altar. O altar da presença. Nós, quando nos foi revelado Jesus por meio do Evangelho e recebemos a verdade, ele gerou em nós e gera em nós o aperfeiçoamento de uma nova natureza, e essa natureza é a de Cristo. Toda hora a nossa natureza livre, por nossa consciência, quer ir para a direita, mas a natureza de Cristo nós manda ir para a esquerda. Tem que haver o contraditório para mim aprender a obedecer. Então, a mesa dos pães, representando a presença de Cristo como provisão da espiritualidade. Jesus disse, do homem não viverá só de pão e água, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pão e água é economia humana. Do sol do rosto viverá. Mas tem uma economia que só Deus pode dar. Essa economia aqui, ó, o Evangelho. Viver e viver eternamente. A provisão de Deus, o maná que caiu do céu do deserto, Jesus disse, todos eles comeram e morreram. Mas aquele que comer do maná, que sou eu, o verdadeiro pão que desceu do céu, está aí, come e nunca morre. Porque é comida que vem de Deus, e uma vez comendo não morre. Comeu, você recebe a presença de Deus. Aí você vai ter como ofício sacerdotal
levar comida ao mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, é o pão. A igreja do século IV, do século I ao século IV, tinha pão. Quando Constantino institucionalizou a igreja e criou templos na percepção judaica cristã, na percepção judaica, porque o cristianismo, os verdadeiros cristãos ali, que tinham o evangelho, que não eram tidos como cristãos, chamados de cristãos, mas na verdade eram os do caminho, era tido como heresia, como herege. Na percepção romana de Constantino, traz uma série de secretismo religioso, babilônico, grego, deuses, uma estrutura judaizante de autoridade sacerdotal, a ideia do presbítero, dos presbíteros, o bispo, a ideia dos bispos cardeais, a ideia dos cardeais do papa, na qual eles interpretam que Pedro foi o primeiro papa. Nunca, não está isso. Nunca esteve escrito isso. Nunca. Mas são percepções. E a gente precisa estar bem conectado à história para entender o processo. Senão a gente aceita tudo. Então, nós, como igreja do século I ao século IV, tinha pão. O cristianismo não tem pão. O cristianismo prega qualquer coisa menos o evangelho. Essa é a grande verdade. E falar dessa forma que eu estou falando, você pode me achar arrogante, prepotente. Mas é a pura verdade. Se nós temos uma visão que Cristo nos deu acerca da sua natureza, que veio do céu, do pão que veio do céu, para alimentar pessoas que nasceram para serem congregadas em Cristo como discípulos, para levar esse pão que veio do céu a outros, é para quê? Para viver na terra ou é para ir para o céu? Então, se é para ir para o céu, é porque se congregamos em um verdadeiro tabernáculo que já está no céu, Jesus Cristo. O mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Então, a preocupação do século I, século IV, não era, a igreja não tinha nenhuma percepção de ficar construindo templo. Isso é a partir do século IV. E o que tem nos altares institucionais hoje? Moda, mundismo, secretismo. É o que nós mais vemos, irmão. Trazendo essa visão tipológica de Cristo para o tabernáculo e trazendo isso para os dias de hoje. Não tem como não fazer uma aplicação disso. Então, os 12 pães representam as tribos de Israel também. Como também representa os 12 discípulos que estavam recebendo pão todo dia. Todo dia Jesus dava um pedacinho de si para os discípulos. E foi 3 anos com Jesus, foi assim uma teologia do céu maravilhosa. Que privilégio. Seria algo surreal eu estando ali no meio dos 12. Tão pecador como qualquer outro. Aprender com o verdadeiro pão que desceu do céu. Bom, e esse pão era trocado no tabernáculo, no santo lugar, todo sábado. Era reposto. Indicava que a sua consagração do salvo ao servir o Senhor não pode parar. Ou seja, não podia deixar apodrecer aquilo ali em cima do altar. Os pães que eram retirados podiam ser comidos pelos sacerdotes. Os pães que eram tirados, que era colocado, eram conservados ali por uma semana. Depois o sacerdote podia comer. Às vezes o pão está sobre o altar, mas o sacerdote não come. Ele não dá para ninguém. Ele não divide o evangelho. Ele só nega a verdade do evangelho. E isso será cobrado de todos nós. Então, você que não tem um título, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo, pai apóstolo, ou o título que você quiser ter, bispo, isso e nada, para mim é a mesma coisa. Só justifica o ofício quando estamos fazendo em vida prática o ofício. Eu sou pastor, cadê as ovelhas?
Eu sou mestre, cadê o ensino? E os alunos? Eu sou bispo, cadê a quantidade de igrejas? Você tem quantas igrejas? 10, 20, 30? Você está gerenciando todas essas pessoas? Apostolado não tem para os dias de hoje. Alguns ainda que se fazem. Mas ok, só são títulos. Mas a cobrança será sobre toda a igreja que sonegou o puro evangelho. Seria melhor negar o cristianismo, porque o cristianismo, ele sonega o evangelho. Mas quem tem o evangelho não tem como sonegar, porque não é graça contida, é incontida, é uma graça distributiva. Você não consegue ficar calado com esse evangelho que está dentro de nós, ok? Se você tem pão sobre o altar, comece a distribuir, porque ele veio do céu, é o evangelho. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o altar do incenso. Que Deus em Cristo os abençoe.